lembro qual foi a primeira vez que eu vi um grupo Shimano, mas a primeira vez num XTR eu lembro. Bom, a Shimano representa muito para o mountain bike mundial e para mim, obviamente, não foi diferente. Desde aquele desejo de criança de ter a primeira peça XTR, a primeira peça XT, a primeira peça Deore, o que fosse, né? Aquele upgrade que você pegava aquela peça na mão e ficava tateando, namorando, até colocar na bike e aí testar nas trilhas. E para mim, eu lembro até hoje, assim, a primeira peça nova que eu coloquei na minha bike foi um conjunto de manete e câmbio XT. Foi meu primeiro freio V-Brake também na época. E era um conjunto muito bonito, era um conjunto integrado, assim, aquilo para mim era um ouro. Eu ficava horas e horas olhando e apreciando aquela peça. A bike é um instrumento muito especial porque ela proporciona a evolução, né? Seja do ser humano, aquela coisa de você começar a pedalar e pedala 5 km, depois passa a fazer 10 e 100 e é para lugares que você nunca imaginou alcançar. E isso é parte também do desenvolvimento da indústria, né? E a Shimano acho que talvez seja a marca que mais represente isso por ter tanta história, né? Com o ciclismo mundial, com a bicicleta mundialmente falando, e com o mountain bike também, já que foi o primeiro grupo, né, a grande referência para a modalidade a ser desenvolvida e aí a ter as várias e várias evoluções ao longo dos anos, ao longo das décadas. E é chocante para mim, assim, né, ver o que era quando eu comecei, os freios muito mais limitados, velocidade de mudança, andar na bike retrô no primeiro XTR e andar no último XTR é algo muito prazeroso de você ver, cara, quanto que a tecnologia proporciona um pedal mais prazeroso e com mais possibilidades, né? De você andar mais rápido, de você arriscar mais, de você ter uma confiança maior no equipamento que te proporciona aumentar a confiança em você mesmo, né? Então, com mais recurso técnico, você vai desbloqueando mais fases como ser humano, como piloto, como biker. Eu acho que isso para mim, é o mais legal, sabe? Depois de tantos e tantos anos, vivendo a cultura da bike e depois de tantos e tantos anos desenvolvendo produtos, testando produtos e usando sempre o que era de melhor assim para competir, ainda me surpreender com alguma coisa é muito legal. Ainda depois de tantas experiências, com tantas marcas, em tantos momentos diferentes, você ainda receber alguma coisa, pegar algum equipamento, colocar na bike e ficar impressionado, é uma sensação bem legal. Hoje eu tive a oportunidade de testar o câmbio com o trocador XTR. O que chamou bastante atenção, eu que sou um usuário e fã do XTR mecânico, principalmente pela forma, né, pelo trabalho, pela troca de marchas e tudo mais, eu acho que a grande expectativa e que realmente foi o que me chamou a atenção é justamente a experiência da troca de marchas ali. Eu acho que a Shimano foi muito assertiva nessa sensibilidade de manter a experiência do atleta em relação a essa troca de marcha que ficou um pouco... perdeu o tato nos demais grupos eletrônicos, né? E aqui a gente vê um diferencial principalmente nisso aí. E manteve a velocidade com precisão. Isso foi uma coisa que a gente fez um teste de trocar de uma ponta a outra, segurando o shifter ali. E ele respondeu com alta velocidade, basicamente 2 pedaladas e meia a gente conseguiu ir de uma ponta a outra sem falhas. A gente teve alguns momentos também na trilha, essa é uma trilha rápida com altos e baixos, ou seja, momentos que a gente está descendo, momentos que a gente está subindo e que exigem a troca de marchas
muitas vezes de forma mais abrupta, ou seja, a gente não está preparado, a gente está numa marcha errada, às vezes a gente está em pé ou com um canote baixo e a gente de repente tem que fazer uma troca de marchas e botar a força que a gente tem do jeito que a gente está. Num câmbio tradicional, no XTR mecânico anterior, só para fazer um comparativo com a própria família, né? Usuários aí de XTR vão entender isso, a gente tinha que aliviar um pouquinho o câmbio para fazer essa troca de marchas. Aqui não, passa a marcha, mete o pé, mete força que ele aceita sem reclamar. E a minha conexão com a Shimano sempre foi muito legal, cara, porque foi, acho que o meu primeiro contato que eu tive com uma bicicleta, ela era Shimano na época. Então, desde moleque tu guarda essa memória, né? E a experiência de estar aqui vendo um produto tão inovador, né? Num momento tão legal do mercado que é esse, de renovação, de trazer o mercado de volta à tona depois de toda essa bagunça que a gente teve de pandemia, um crescimento desordenado e tudo mais. Acho bem interessante o posicionamento da marca em estar colocando esse produto no mercado tão inovador e para competir de verdade, né? Até pouquíssimo tempo atrás eu não imaginava que ia ter um câmbio eletrônico, ainda mais desse nível, né? Chegou na tecnologia muito avançada para bicicleta, então é surpreendente. Eu usei tudo, né? Coloquei tudo na minha bicicleta, desde a roda, freio, pé de vela, coroa, corrente, cassete, tudo. E é assim, primeiro que a bicicleta desenvolveu muito mais. Minha bicicleta já é leve e tal, é uma bicicleta hardtail, mas ficou muito mais leve, muito mais responsiva. Mas o que mais me impactou foi o freio. A modulação do freio, a ergonomia do freio. Eu testei, eu falei, vou pegar uma descida aqui mais braba e vou descer freando tudo para ver se realmente ele vai ficar com a mesma modulação. E ele ficou realmente com a mesma modulação. Ele não cansou os dedos, a gente cansa muito, eu venho do enduro. Então a gente faz muita descida longa e aí você cansa. Às vezes você para a descida porque você está com a mão cansada de tanto frear. E não cansou. Então fizeram uns ajustes, né, de grau e tal. Negócio assim, tão mínimo, mas que fez muita diferença. Então assim, para mim o freio é um negócio que está muito acima de qualquer outro freio que eu tenha utilizado. A Shimano está introduzindo agora os novos grupos de mountain bike, uma nova linha, começando pelo XTR, que foi redesenhada, ela foi reprojetada de todos os componentes, entregando muito mais confiabilidade, é um grupo mais robusto, a performance foi melhorada, tá, em frenagem, trocas, e toda essa tecnologia que foi desenvolvida inicialmente para competições, ela também está disponível para você que é consumidor final. No caso do XTR, ele realmente é um grupo top de linha da Shimano, com tudo que a Shimano pode entregar de melhor, e ela não poupou esforços para inclusive utilizar materiais mais nobres, né? Você vai encontrar, por exemplo, um cage de carbono aqui no câmbio, as rodas de carbono com os raios de titânio, e no caso do grupo XT, você pode encontrar essa tecnologia que foi desenvolvida no XTR, né? Porém com um custo mais acessível para você. Aí no caso os materiais são ainda leves, tá? Tem muito emprego de alumínio no grupo XT, porém, como eu falei, toda a tecnologia que você encontra no XTR, você encontra no XT também. Algumas nuances, tá? Por exemplo, o trocador, ele perde algum recurso de ajuste, mas você tem praticamente todas as tecnologias desenvolvidas no XTR, você pode encontrar no XT também. E agora a gente tem também o terceiro grupo da escala Mountain Bike A, que nós chamamos que é a top de linha, né, de 12 velocidades, o wireless, também o grupo Deore, que é um grupo que a gente acredita muito, com pouco investimento, né, você vai poder ter acesso à tecnologia que foi desenvolvida para o XTR.
mais uma vez, né, algumas possibilidades de ajustes que você encontra no XTR não vai ter também no Deore. Então, o foco do Deore realmente é entregar bastante com baixo investimento, tá? Então, por exemplo, o cage do câmbio Deore, para fazer um diferencial, ele é um cage de aço, mas a gente acredita que o consumidor final vai escolher esse grupo para fazer um upgrade da sua bike hoje manual. Então você vai poder, por exemplo, adquirir o trocador, né? Você vai comprar um trocador wireless, um câmbio que é preparado para o cassete 5110, e aí você vai conseguir converter sua bicicleta hoje com câmbio mecânico para você usufruir da tecnologia wireless presente nos novos grupos Shimano. Bom, os novos grupos Shimano, né, eles trouxeram uma facilidade enorme, principalmente para nós que trabalhamos no suporte neutro. Para quem não conhece o suporte neutro, nós estamos em várias provas, dando apoio mecânico para o atleta, né, e com os novos grupos trouxe essa facilidade de montagem, né, e de ajuste, que continua ali com a montagem na gancheira. Isso ficou muito prático, porque o próprio ciclista não precisa fazer um upgrade tão grande, ele vai trocar câmbio e trocador. Então a mesma montagem que era no grupo anterior monta do mesmo jeito, né? Só que tem algumas facilidades de ajuste fino que ficou mais prático, né? A montagem sem fio. Então toda essa parte mecânica e de montagem facilitou, e o ajuste fino, como eu comentei, você consegue fazer tanto pedalando quanto no próprio cavalete, pressionando o botão. Você vai botar em modo de ajuste, vai continuar pedalando, ajustando a sua bicicleta, vai facilitar bastante. Na minha perspectiva como mecânico da Shimano, eu entendo que a nova tecnologia empregada nas rodas XTR, com o cubo de rolamento industrial, ela traz uma nova performance para nossas rodas, uma nova entrega para os nossos ciclistas. Um outro ponto bem interessante é a questão da força de frenagem dos novos freios, que estão 30% mais forte do que os anteriores, pelo fato de estar usando um novo óleo para fazer a sangria, para fazer a utilização do freio, que é um freio com uma viscosidade ainda menor, continua entregando uma potência boa, uma ótima modulação e uma potência 30% mais forte comparado à série anterior XTR. Acho que a principal, né, ganho que a gente teve nesse grupo novo é a facilidade que a gente tem aí de desmontar e montar uma bicicleta, né? A rapidez. Para nós, mecânico, faz total diferença aí dentro do suporte neutro, principalmente, que é um trabalho que a gente tem que fazer com precisão e rapidez, né? Ali antes da largada, né? Enfim, até mesmo num ponto avançado, né? Quando existe a possibilidade dentro de uma prova ter esse ponto avançado. Então, para nós ficou muito fácil, né, o nosso trabalho, né? Acredito que não só para o atleta, né, que precisa disso, e esse ganho, esse tempo, né? Essa resposta, mas para nós, dentro do suporte neutro como mecânico também, ajuda bastante. O grupo é perfeito, né? No geral ele é muito perfeito, é muito estável, né? Um grupo que responde muito rápido, né? É fácil, né, a manutenção. Uma coisa que me chama bastante atenção é a nova tecnologia Shadow AES, né? Antigamente nos grupos anteriores a gente tinha ajuste de embreagem, né? Onde às vezes algumas pessoas não faziam o uso correto, né, desse Shadow Plus, né, que é a alavanquinha de ligar e desligar. Então esse é um grande avanço, né, dentro dessa tecnologia, desse câmbio novo, né, dos novos grupos, né. A gente está falando muito de XTR, que o lançamento XTR, mas essa tecnologia vem também para o XT, vem também para o Deore. Então acho que ali é um grande ganho, uma facilidade, né. Como eu falei, rapidez, né. Hoje tem uma facilidade enorme, né? A gente hoje, com o celular, em qualquer lugar que eu tiver, qualquer lugar remoto, eu consigo fazer o acesso via Bluetooth no equipamento, no câmbio, né? Eu tenho esse acesso muito rápido e fácil, consigo fazer todos os ajustes, pré-ajustes, enfim, deixar do jeito que o atleta precise e necessite para aquela prova, né? Quando ele for correr, quando ele for andar. É legal porque os grupos Shimano, uma vez baixado o aplicativo no celular, eu não preciso de internet para acessá-lo, né? Qualquer lugar, como eu falei, estando com o meu celular, eu consigo fazer o acesso e configurar o câmbio perfeitamente, né? Mudar a posição do trocador ali, né, e tal, fazer a inversão, porque tem uma pessoa que gosta
que desce em cima, o outro embaixo, enfim, eu consigo fazer todos esses parâmetros e ajustes aí, muito rápido, né? Tive a oportunidade aqui de usar uma bike que ela estava toda XTR, né? Então ela estava com as rodas XTR, pedal, os freios e o câmbio. Estava até comentando com o pessoal que acho que o que mais me impactou foi até os freios, que eu estava com os freios de 4 pistões do XTR novo e realmente ele tem uma performance assim bem diferente do ponto de vista de modulação, potência de frenagem e consistência na frenagem, realmente é muito interessante. Chama bastante atenção assim, nas descidas mais longas, como a frenagem funciona bem. Ele realmente foi um upgrade assim, com relação aos modelos anteriores. O grupo, ele está rápido, ele está com uma ergonomia legal. Principalmente eu acho que, assim, o meu até, eu gostaria de ajustar um pouco ali a posição da manete, mas o interessante é que o câmbio tem isso, né? A manete você consegue mudar a posição dos passadores de várias formas, então você consegue ajustar a ergonomia diferente. Então a velocidade de passagem de marcha é bem interessante, ele realmente trabalha bem sob pressão, então se você entrou numa subida com a marcha pesada, você precisar pedalar em pé, passando marcha junto, que é realmente uma situação que você bota o câmbio sob muita tensão, ele funciona perfeitamente, não erra a marcha. Então, bem interessante mesmo, assim, legal a Shimano ter, como eles mesmos falaram, depois de um tempo adormecido, trouxeram um produto tão interessante assim, então foi bem legal a experiência. A gente estava com uma dívida aí com o público, atleta e todo mundo que gosta da marca. Tá todo mundo muito ansioso, esperando o lançamento desse nível. E, cara, nada, como eu posso dizer, a gente precisava realmente dar uma impactada e nada substitui, cara, você testar o produto. Então a gente podia apresentar 1000 vezes, fazer aquele, a gente costuma chamar, né, o touch and feel, colocar ali o produto para a galera experimentar e etc. Mas a gente falou, não, vamos realmente fazer algo mais impactante, vamos colocar nas bikes, vamos levar no local apropriado para os caras pedalarem. Então era um sentimento da marca de estar com essa dívida com o pessoal que realmente gosta da marca, sabe? Então partiu daí, falou, galera, vamos fazer ali um evento para a galera testar, experimentar o produto e realmente sentir a evolução que teve, sabe? Então... Pô, fala a verdade, cara. Os caras fizeram lá na gringa o Ride Camp e aí a gente falou, não, vamos fazer melhor ainda. Foi, não foi? Na gringa sempre rolou. Eu acho que culturalmente, a gente falar de América do Norte, Europa, culturalmente falando, cara, isso já é de praxe, acontece muito, isso que o John falou, quando tem lançamento isso acontece. Mas eu acho que assim, pro nosso público, cara, América Latina, Latam, né, como a gente fala, eu acho que a gente tava assim com essa dívida, sabe, de elevar o nível. Eu acho que a galera olha muito pra fora, porra, olha lá o evento dos caras, como é que foi o lançamento e tal, e tava faltando isso pra cá, então... mas aí interrompendo o Matheus de novo, cara, esse lugar aqui não deixa nada a desejar, né? Não, jamais. Para outros lugares aí no mundo, então acho que a escolha foi bem legal. Fizemos um acerto aí de trazer para o mobile, né, o lugar, pessoas muito bacanas também. E sinto que atingimos o objetivo com o pessoal da mídia.